Aí, graça e paz, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus, a essa manhã de domingo, uma manhã chuvosa, não, chuvosa não, de muito inverno, né? Hoje, no dia 21 de agosto de 2022, está chovendo muito aqui em Senhor do Bonfim, está garoando, no auge do inverno, né? Num tempo frio, bom pra gente dormir. E ruim pra gente fazer algumas coisas durante o dia, mas é muito bom. Que tempo maravilhoso, né? Eu amo o inverno. E aqui em Senhor do Bonfim eu acho incrível isso, as estações elas são bem divididas, né? Amo saber que no inverno a gente tem friozinho. E hoje, nessa manhã, nós vamos ler 2 Coríntios, né? Segundo capítulo do livro de 1 Coríntios. E lembrando que nós temos aquela divisão, né, que Paulo apresenta aqui nessa estrutura, nós vemos esse esqueminha aqui, né? Ele fala da carnalidade daquele povo daquela igreja, depois ele vai falar da espiritualidade, que seria a solução dos problemas para a carnalidade, a solução dos problemas da carnalidade, e depois ele escreve respondendo as perguntas que os irmãos de lá de Corinto fizeram para Paulo. E nós vamos orar, fazer os nossos passos e pedir ao Senhor que nos ajude, porque o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, eles é quem nos ajuda em todas essas coisas. Amém? Pai, muito obrigada no nome poderoso de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque a sua bondade e a sua fidelidade sempre nos segue. Muito obrigada porque nós podemos experimentar da tua bondade todos os dias. Todos os dias nós podemos perceber o quanto o Senhor é bom. E por isso eu te louvo e quero te pedir, Pai, nos ajude a compreender as Escrituras Sagradas. Nos ajude a compreender a Tua Palavra. Nos ajude a perceber o quanto a Palavra de Deus é verdadeira e gerar temor no nosso coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu te peço, Senhor, ajude-nos a compreender o quão verdadeiro e quão fiel o Senhor é em todo o tempo, para que nós possamos viver e realizar tudo aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, é verdade. O Senhor é bom. Vamos ver o que a palavra de Deus apresenta para nós hoje nessa manhã? O primeiro passo nós já fizemos aqui, ó, oração, e o segundo é agora a meditação. A gente já lê várias vezes, a gente, né, fala mais de uma vez, a gente lê em várias versões. E aqui nessa versão Nova Bíblia Viva, que eu tô lendo juntamente com vocês, diz assim: queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes e nem de grande sabedoria para lhes apresentar o ministério de Deus. O mistério de Deus. Porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando o quanto a todos quanto as ouviram, que a mensagem vinha de Deus. Eu fiz isso porque eu desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Se há uma coisa que a gente observa em Paulo, é uma perspicácia no sentido de perceber aquilo que vai predominar naquele lugar. Quando ele chega em Corinto, ele vê que é uma cidade altamente influenciada pelos pensadores, filósofos daquele lugar. E o cuidado que ele teve é impressionante, porque ele, embora ele fosse uma pessoa letrada, estudada, altamente preparada no aspecto natural, humano, ele tomou muito cuidado, porque ele sabia que estava no berço da civilização grega, né, vamos dizer assim, onde o pensamento grego, o pensamento da sabedoria
daqueles pensadores, influenciadores daquele tempo, estava ali predominando. Então, o que foi que Paulo fez? Aquilo que ele sempre faz e fez com muita ênfase. Tomou muito cuidado de não ser eloquente para parecer mais um daqueles eloquentes pregadores, eloquentes, como eu posso dizer, palestrantes, pensadores, filósofos. Ele tomou cuidado de ser muito simples, porque ele queria que somente Cristo aparecesse. Isso prova para mim, para você, que existem momentos onde nós podemos apresentar não a Cristo, mas a nós mesmos. Não é verdade? Eu posso estar falando aqui agora com eloquência, com sabedoria, para você dizer assim, olha quanto a Natália é sábia. Mas eu não desejo que você veja a minha sabedoria, porque a minha sabedoria, ela é nada para Deus. E como o meu desejo, o nosso desejo com a igreja aqui é que as pessoas conheçam a Cristo, eu quero que o que elas percebam seja a palavra. Porque muitas vezes a tendência do ser humano, especialmente os novos convertidos, como Paulo falou, existe uma tendência de querer imitar certas pessoas, certos pregadores, certas influências pessoais que ela conhece, para achando que aquilo é tudo. Eu lembro que quando a gente se converte, a gente chega na igreja, a gente acha, assim, a gente vê as pessoas num nível tão elevado que a gente diz, uau, eu nunca vou conseguir chegar lá. E eles têm essa tendência de se colocar debaixo de regras. Aqui não pode isso, não pode aquilo. Então Paulo tomou muito cuidado de não parecer mais um daqueles grandes pensadores, palestrantes, ou eloquentes, que usam muita sabedoria humana. Quando eu digo sabedoria humana, eu estou falando do conhecimento acadêmico, da retórica, né, de falar muito bonito e tal, uma linguagem rebuscada. Ele disse, não, eu procurei ser simples. Quando eu cheguei lá, eu estava, na verdade, era numa situação fragilizada e eu apresentei Cristo, puramente Cristo. E sabe o que aconteceu? Os coríntios não viram ele como algo assim tão interessante. Inclusive, ele precisa muito, em muitos lugares aqui, mencionar, né? Ele menciona muitas vezes que ele fez isso foi de propósito, para que eles não se apoiassem na sabedoria humana, nesse aspecto natural, dizendo, achando que o poder de Deus se alcança pelo muito saber, pelo muito conhecer, pelo muito, como é que eu posso dizer, se esforçar. Porque, como você já percebeu, de um lado tinha os judeus que eram, né, cuidadosos com a prática das regras externas, né, nas obras da lei, e pelo outro lado, tinham os gregos, né, vamos dizer assim, os gentios, que estavam apoiados na sabedoria humana, dizendo que nada, que a gente, Deus, nós somos capazes de entender, se a gente se esforçar, a gente consegue e tal. Então ele veio trazendo uma mensagem da cruz, dizendo que isso apenas Cristo, somente Cristo, era absolutamente necessário para salvá-los. E ele fala aqui, ele argumenta justamente isso, né? Quando eu estive entre vocês, eu estive, na verdade, foi fragilizado, né? Ele fala, entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Eu fiz isso porque eu desejava que vocês tivessem a sua fé firmada, firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Então, ao ministrar para as pessoas, hoje, eu e você precisamos tomar o cuidado de não aparecer nós mesmos, sabe? Embora a gente se prepare, a gente estude, a gente tenha a nossa própria forma, mas o evangelho, ele requer uma linguagem simples. O evangelho requer algo muito simples, mas é poderoso porque é para todos compreenderem. Então, Jesus, ele usou de parábolas, ele falou dando exemplos práticos, né? Ele fez muitas analogias para que as pessoas compreendessem isso de forma muito simples. Você não vai ver
Em nenhum momento Jesus falando rebuscadamente ou falando, sabe, de uma linguagem. Não, ele era muito simples, mas nem por isso deixava de ser poderoso, porque o evangelho ele é assim, ele é simples, mas ele é poderoso. Então, quando eu falo as palavras de Deus, quando eu leio o que Cristo falou, quando eu apresento para você a proposta do evangelho, ela vem carregada do poder de Deus, porque só é como Paulo começou falando, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar as nossas almas. Então ele disse assim, eu não me envergonho de ser simples e falar as palavras do evangelho, a mensagem da cruz, porque é essa mensagem que é poderosa para salvar aqueles que criticam essa simplicidade toda. Por que não fala diferente? Ah, esse Jesus não é tão atraente, é uma história só, né? É uma história só que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Mas, queridos, só isso já é motivo e é razão suficiente para transformar a vida de uma pessoa que, por muitos esforços ou de outras muitas maneiras, tem tentado mudar de vida e não consegue. Quando a pessoa ela recebe com singeleza de coração a mensagem da cruz, ela tem o poder de mudar essa pessoa. Isso significa o quê? O poder do Espírito. Porque essa palavra, esse evangelho que nós pregamos, ele é vivo, é uma palavra viva, ela é poderosa para nos ajudar a transformar nossa realidade. Porque a palavra é Jesus. Aí, continuando, diz assim: quando estou entre servos de Cristo já maduros, eu falo com palavras de grande sabedoria, porém não aquela sabedoria que é daqui da terra, e nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes do princípio do mundo. Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o significado das Escrituras. Aí vai falar sobre o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu, as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou seu Espírito para nos revelar, para as revelar a nós. Então, o que é que ele está mencionando? Eu não usei de sabedoria humana, mas eu fui no poder do Espírito. Então, tudo que eu apresentei para vocês é o que Deus tem reservado para nós. E ele disse, Deus decidiu revelar essas coisas para nós. Deus decidiu, porque ele começou falando que quando eu estive entre vocês, eu fui apresentar os mistérios de Deus, não foi? Então, qual era o mistério que ele estava apresentando? Deus é mistério, né? Aquilo que Deus está fazendo é misterioso. O mistério era a igreja. Como assim, a Natália? Deus não havia contado a nenhum dos profetas, embora eles profetizassem, mas eles não tinham a revelação. Que tipo de revelação? Que um dia Deus salvaria os gentios, que um dia Deus formaria dos dois povos um só, que é a igreja. Então, a igreja é a junção de todos os que creem. Então ele disse que não importa se gentio, não importa se judeu, agora todos que creem em Jesus são considerados um único povo, que é a igreja. Então, esse era o mistério de Deus. O plano da salvação é para toda a humanidade. As pessoas não sabiam, porque alguns achavam que era só dos judeus. Os judeus, inclusive, achavam que era uma blasfêmia falar de plano de salvação, batismo com o Espírito Santo para os gentios, né? Eles achavam um absurdo, porque para eles era deles somente. Os gentios nem buscavam a Deus porque se consideravam tão fora disso tudo, eles eram ignorantes a respeito das coisas de Deus. Nós éramos, né? E aí ele diz que Deus
pelo Espírito, nos revelou essas coisas maravilhosas. E é isso que Paulo vai lá contar para aqueles irmãos de Corinto, para aquele povo que estava vivendo daquele jeito lá, de todo jeito, na verdade, né? Eles estavam vivendo de todo jeito. Aí aqui diz assim, aí ele disse, eu procurei não ser eloquente. Ele quis dizer assim, eu sei ser eloquente. Quando eu estou com pessoas maduras, eu uso de eloquência. Eu tenho uma fala diferenciada, né? Eu posso também falar com eloquência, usando de sabedoria humana, porque ele era estudado, ele tinha formação acadêmica e tudo, e ele poderia muito bem falar assim, mas ele disse que procurou falar entre pessoas maduras. Olha que coisa interessante, né? Sabe por quê? Aquilo que ele falou antes. Para que o novo convertido, para a pessoa que recém chegou na fé, não se apoie nesse critério. Nossa, olha que homem inteligente. Eu nunca vou conseguir chegar lá. Não é assim? Quando nós estamos falando, recrutando pessoas ou trazendo pessoas para o grupo, a gente não precisa dificultar o processo para que aquela pessoa não ache que é difícil demais, que ninguém consegue, somente ele que é superdotado, somente ele consegue. Não. Jesus é simples. A mensagem do evangelho é simples, né? É na simplicidade que ela acontece. Mas é no poder do Espírito. Por quê? Não é no poder da carne, não é no poder da alma, é no poder do Espírito. Então, entre maduros, Paulo poderia até falar com eloquência e tal. Só que isso ele teve que se esforçar para defender seu apostolado, porque os coríntios acharam que ele era meio fraquinho, sabe? Acontece muito, né, entre pessoas, porque elas começam a julgar no padrão humano e elas começam a comparar, né? As pessoas, olha, fulano é eloquente, fulano fala assim, fulano fala assado. Mas cada um de nós carrega uma mensagem da parte de Deus para apresentar. Aí ele fala assim, nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. Ele fala das coisas maravilhosas. O que é que Deus tem para nós? O significado das Escrituras é isso, ó. O que olho nem ouviu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Então, falar dessas coisas maravilhosas é só percebendo pelo Espírito, porque o próprio Espírito, ele prescruta o coração de Deus, as intenções de Deus, e ele apresenta para nós, ele revela, na verdade, para nós, aquilo que está nos aguardando. Para quê? Para que a gente permaneça firme, para que a gente se anime de continuar a caminhada, para que a gente tenha a coragem de perceber que Deus está nos levando para um fim que é maravilhoso, que é proveitoso, não é verdade? Aí ele diz assim, ó, o seu espírito, ele investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. Então, o que é que ele está você percebe que a carta de Paulo, ela tem sempre essa dualidade, como eu falei, né? As carnalidades e as espiritualidades. Ele sempre vai apresentar. Porque ou a gente é carnal ou a gente é espiritual. Na carnalidade, a gente tem coisas terríveis para apresentar, né? A nossa vida, ela tem um aspecto específico quando nós deixamos que a carne predomine. E quando nós buscamos desenvolver a espiritualidade, andar no espírito e praticar as coisas do espírito, nós também podemos ver os resultados. Na verdade, a Bíblia chama isso de fruto, né? Então, essas espiritualidades, elas são opostas às carnalidades.
Eu não sei quanto você sabe, mas eu descobri que muita gente não sabe que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e que nós habitamos em um corpo. Muita gente designa que nós somos uma alma. Nós não somos a alma. A alma ela é composta das vontades, do intelecto, das razões, né, das emoções. Nós não somos emocionais apenas. Nós não somos só emoção. Quem pensa assim, como crente, vai viver sempre aquele crente almático, se ferindo, querendo que realize a sua vontade. Ah, se eu não estou gostando, eu não vou. Se eu não estou sentindo vontade, eu não vou fazer. Ah, se a minha alma está angustiada, eu não vou orar. Ah, eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. Eu não estou sentindo vontade. Isso é a alma predominando. Porque a alma é onde estão as vontades, as emoções, os sentimentos. E nós somos um espírito. E esse espírito, depois de Jesus, ele é nascido de novo, preparado, desejando fazer as coisas de Deus. Ele veio de Deus e habitou em nós. Deus, ele fez o seguinte, ele nos deu um espírito totalmente novo. E com esse espírito novo, nós temos a capacidade de renovarmos a nossa alma, de controlarmos a nossa alma pela palavra, falando a palavra, realizando o que a palavra diz, né? Seguindo a palavra de Deus e não as nossas vontades. E também nós conseguimos controlar os impulsos, né, da nossa carne, da nossa natureza carnal. E aí o que acontece? Quando a alma ela está geralmente num ponto para trazer equilíbrio, mas preste bastante atenção. Como é que nós vamos ter uma vida equilibrada se a nossa alma ela precisa ser renovada pela palavra de Deus e a gente não a renovou? Ah, eu só vejo a Bíblia quando eu vou para a igreja. Queridos, na igreja a gente vai ministrar uns aos outros e também a gente vai ser ministrados pela palavra que vai dizer a vontade de Deus para nós de forma coletiva. Mas a nossa vida cristã ela se desenvolve no nosso secreto, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Então, ficar só dependendo da igreja, né, da ministração da mensagem que você vai ouvir naquele dia, é pouco. Porque, queridos, os embates da alma, né, e das coisas são muitos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, é muito. Então, você precisa intensificar muito mais no espírito. Nós precisamos intensificar muito mais a vida no espírito para poder prevalecer sobre a alma e sobre a carne. Porque a alma ela tem que estar como um ponto de equilíbrio. Sabe, quando eu me converti, que eu comecei a estudar, eu entendi mais ou menos assim. Que a alma ela fica no meio entre o espírito e entre a carne. Então, se a carne estiver mais forte, ela vai se associar e associando-se com a alma, elas vão pender para a carne. A alma ela vai pender para o lado mais forte. Olha só que coisa interessante. Então, se a carne está bem alimentada, né, só faz aquilo que a carne quer. A carne quer o quê? Ela quer descanso, ela quer prazer, ela quer dormir muito, ela quer comer muito, ela quer pecar. A carne quer pecar. E aí, a alma, se ela não for renovada, ela vai pender e se juntar com a carne. Aí a carne vai querer pecar, aí a vontade, né, que é da alma, vai dizer assim, é verdade, você tem direito. Rapaz, você tem direito, você trabalhou tanto, você nem precisa ir para a igreja. Você tá tão cansado, aí vem aquela sensação, né? Ai, eu mesmo trabalhei tanto, tô cansado, eu vou ficar aqui, sabe? Não vou fazer não. Pra que fazer, né? Pra quê? Por que não experimentar isso que eu tô com tanta vontade? Mas as nossas vontades, agora ela tem um freio, é Jesus, é o Espírito. Agora, quando o nosso espírito ele está mais fortalecido, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia e pratica a palavra de Deus, quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo e a gente tem ali aquele relacionamento com os irmãos, um relacionamento com a palavra de verdade, sabendo que o Espírito é uma pessoa,
e que nós entendemos que agora somos novas criaturas e que as coisas velhas já passaram, e você fortalece o seu espírito, quando vier a vontade de pecar, a vontade de obedecer à carne, o espírito vai estar mais fortalecido e ele vai comandar a própria alma, desde que a alma esteja renovada pela palavra. Porque senão, se você não renovar a alma, sua mente, seu entendimento pela palavra, você vai achar que é normal, que a gente peca mesmo, que a gente vive no pecado, nós somos tudo pecador e todo mundo peca e é normal. Então você nunca vai para um nível de santidade. Mas compreendendo essas coisas, primeiro que nós somos um espírito, temos uma alma e estamos morando no corpo, que é a nossa morada temporária aqui na Terra, que um dia vai se acabar, que é o nosso corpo. Então nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, as emoções e as vontades, e nós moramos nesse corpo. Então são três áreas da nossa vida para a gente dominar. O nosso espírito já foi salvo, né? Quando nós somos cristãos, entregamos a vida para Jesus, o espírito foi salvo. A alma está sendo santificada, que foi isso que nós vimos lá em Romanos, né? Lembra dessas coisas, os 3 passos da salvação, da redenção? As 3 áreas. Jesus já salvou nosso espírito, porque nós não podíamos salvar nosso espírito, nós não podíamos nascer de novo. Ele fez a gente nascer de novo em Cristo Jesus, quando cremos. A nossa alma está sendo transformada, lendo Bíblia, sendo diligente, cuidadosos, e o nosso corpo será glorificado quando Jesus vier buscar a gente, ou quando a gente morrer. Ele vai dar um corpo novo e glorificado, e a gente vai se livrar desse corpo pecaminoso. Entenderam agora? Então, o que era que estava acontecendo lá em Corinto? Estava prevalecendo a carnalidade. E aí ele disse assim: mas eu não fui apresentar a vocês uma eloquência de sabedoria humana, de mostrar para vocês que eu sou tão intelectual e que eu sei muita coisa na minha alma, nas minhas vontades, nas minhas emoções, ou no entendimento, na nossa sabedoria humana. Eu foi no poder do Espírito, para apresentar Cristo, para que vocês não se perdessem, não se estragassem. Aí ele dá continuidade dizendo assim: ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, não pode entender e nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhes loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então, olha que coisa interessante. Uma vez eu ouvi um homem que ainda é natural, não é nascido de novo no Espírito, ele dizendo: eu já li a Bíblia muitas vezes, eu entendo, já li a Bíblia de capa a capa, para mim é um livro, é uma loucura só. Gente, aquele Salomão é muito louco e tal. E eu fiquei ouvindo o quê? Isso aqui, né? A concretização desse versículo que diz: aquilo que, se não for pelo Espírito, ninguém compreende as Escrituras. Se não nascer de novo e se não tiver o Espírito Santo habitando dentro, não compreende, vai achar que é loucura, é um absurdo, isso aqui é doideira. Porque as coisas do Espírito se entendem pelo Espírito. E como é que eu vou entender se eu não tenho o Espírito Santo, que é ele que revela as coisas para mim? Então eu tenho que nascer de novo, receber o Espírito de Deus para poder ler a Bíblia e receber a revelação e entender que aquilo que está falando é verdade. É por isso que a primeira coisa que a gente fala para as pessoas não é vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Queridos, a Bíblia só se entende se nascer de novo. Porque ele é um livro espiritual. São coisas espirituais. Essa história de fazer estudo bíblico sem nascer de novo não vai dar em nada, não gera transformação. A não ser que você apresente Cristo, Jesus Cristo para essa pessoa e ela nasça de novo. Aí sim, ela tem a capacidade de compreender as Escrituras. Tá bem? Aí ele diz assim: porque se é o Espírito Santo que revela para nós, então não tem,
Parece loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confundem o homem do mundo, que não pode de maneira entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Então, o homem natural, o homem do mundo ainda que não nasceu de novo, que ainda continua lá, ele fica com raiva, ele fica sem entender nada que o homem espiritual está falando. Às vezes a gente está falando assim, porque eu vivo muito essa experiência tentando ajudar outras pessoas a compreenderem as coisas espirituais. Olha só, quer ver uma área que as pessoas ficam estressadas, que pode ser a sua hoje? É o seguinte: ah, aquela pessoa ali é ruim, viu? Aquela pessoa é o próprio Satanás. Aquela pessoa, pense numa pessoa ruim, aquilo ali não vale nada. Aí é o pensamento do homem natural a respeito de outra pessoa. Só que ele também é ruim, porque ele não nasceu de novo. Só que ele consegue ver a maldade no outro, mas não consegue ver a maldade nele. Aí eu chego, né? Eu que sou espiritual, um exemplo. Eu que sou espiritual, eu que compreendo e sei que ele também está envolvido. E eu sei que todas as pessoas que são naturais, elas estão debaixo de condenação. E elas são todas, por natureza, são más, né? Porque a Bíblia diz que nós éramos todos maus, inimigos de Deus, distantes. Nós estávamos totalmente influenciados por Satanás. Aí eu chego e eu digo bem assim: oi, querido, você quer aceitar Jesus para viver? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não sou que nem fulano, 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 não. Então, essa postura mostra para nós, porque eu vejo pelo Espírito que essa pessoa precisa de ajuda tanto quanto aquela outra que ela estava falando que era terrível. É o mesmo caso de Nicodemos, né, aquele líder religioso que foi conversar com Jesus de madrugada e disse: Jesus, eu sei que você veio do céu, porque só quem veio do céu pode fazer essas coisas que o Senhor faz. E Jesus disse: Nicodemos, não te impressiones das coisas que você vê. É necessário nascer de novo. Ele nascer de novo. Ele sim, é necessário nascer de novo. Eu vim libertar as pessoas da natureza velha, do pecado. Ele disse: como assim o Senhor não veio libertar Israel de Roma? Ele disse: não, eu sinto muito lhe decepcionar, mas o problema de Israel não é Roma. Roma também precisa de salvação. Roma também precisa ser alcançada. Eu vim libertar o homem foi do poder do pecado. Porque quando eu libertar uma pessoa do poder do pecado, ela vai entender que o problema dela não é Roma, não são os impostos, não é a caristia. O problema dela era o pecado que dificultava tudo na vida dela. Mas agora aqui. Então, nós, aquelas pessoas que são espirituais, elas compreendem bem as coisas. Elas sabem que o problema daquela pessoa não é que aquela pessoa é um demônio ou que ela é ruim, é que ela está debaixo de condenação. Ela está debaixo de influência do próprio Satanás. Ele que é ruim, o pecado que é ruim. As pessoas não. Então, tudo que a gente mais quer é ajudar essa pessoa a sair de debaixo dessa condenação de pecado, para que ela possa viver tudo que Deus tem. Sabe, essas coisas de que o olho nenhum viu e de que jamais chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado pra gente. Mas a gente não consegue ver na vida natural. A gente acha que Deus é injusto, que Deus é errado, que Deus é isso, que Deus é esse que permite certas coisas. Então, somente pelo Espírito, somente nascendo de novo é que a gente vai conseguir entender os planos de Deus. Então, você já entendeu que a partir da leitura de hoje, não tem como você se apoiar no seu entendimento? Procure se envolver com pessoas que são já espirituais, pessoas que têm a capacidade de ajudar você a desenvolver uma vida no espírito, para que você possa compreender as coisas do espírito. Então, eu e você devemos focar no espírito, desenvolver o nosso espírito, buscar, desejar as coisas do espírito, para que nós possamos fazer a nossa vida transformada, né? Renovando e lendo Bíblia e vivendo Bíblia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou os crentes vivem a palavra de Deus, ou vão ficar só frequentando igreja e nunca tendo a vida transformada.
Porque a transformação vem pela prática da palavra. Porque senão a gente fica tudo crente almático. Vai lá, se emociona com o que ouviu, fica alegre ou fica triste com o que ouviu, mas não é nas emoções, não é nos sentimentos que a transformação acontece. A transformação acontece pelo entendimento do que Jesus fez e de quem nós somos. Então é preciso ler Bíblia, é preciso praticar a Bíblia, viver a Bíblia, entender a Bíblia. Sem isso, os cristãos vão viver como almáticos, né? Deixando a alma prevalecer quando o espírito está pronto para viver coisas poderosas em Deus, desfrutar do poder de Deus. Amém? Então, no devocional de hoje, o que prevalece? Prevalece o nosso esforço de vivermos, praticarmos a palavra de Deus e desenvolvermos nossa vida no Espírito. Porque senão a carnalidade vai ser a marca. A carnalidade, carnalidade, porque você vai ver que o problema inicial deles era a divisão. Eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo. Eu gosto mais de Pedro. E os outros que se achavam mais importantes diziam, eu sou de Jesus, eu faço só o que sigo Jesus. Esse era o grupo pior, porque ele desconsiderava todo mundo. Amém? Então, para a gente não ficar assim, carnal ou almático, nós precisamos renovar nossa mente pela palavra de Deus, para que nós venhamos a desenvolver uma vida no Espírito. Então, se esforça mesmo, tira um tempo, lê um capítulo e todos os dias e fica pensando em algo ali naquele dia. Por quê? Porque assim nós vamos desenvolver o nosso espírito. A gente lê a palavra, a gente sabe o que Deus quer e a gente fica com o que Ele diz. Amém? Então, por hoje é só, né? Quero que você também se esforce para fazer o seu passo a passo, registrar, porque você tem compromisso com você mesmo e eu tenho um compromisso comigo mesma, né? No sentido de eu só posso transformar a minha vida, eu não posso transformar a sua, e você só pode transformar a sua, não pode transformar a vida de outra pessoa. O máximo que nós podemos fazer é pregar para elas, para que elas também atentem para as necessidades, né, que elas mesmas vão identificar. Mas nós devemos continuar firmes para que nós possamos alcançar novos níveis espirituais, tá bom? Então faz o teu passo a passo. Olha, nós terminamos agora esse passo 2 da meditação, e então nós podemos passar para o passo de número 3, que é a aplicação. Escreve, aplica, diz assim, eu vou viver isso, a partir de hoje eu decido, e começa a se policiar, né? Começa a se policiar se você está sendo carnal, se você está sendo mais espiritual, se você está sendo mais almático. Não deixa a sua alma prevalecer e diga que você vai obedecer, mesmo que a alma não goste. Mesmo que a alma não goste, a alma acha ruim quando é confrontada. A gente cai logo para ficar bravo, né? Quando a gente já fica espalhafatoso, a gente já acha ruim, é porque a alma está prevalecendo. São as vontades, as emoções, aquilo que a gente não gosta de fazer, aquilo que a gente acha ruim quando alguém fala, é a alma prevalecendo. Mas sabia que no espírito a gente não tem essas coisas? Quando a gente está no espírito, a gente não acha ruim, nem fica zangadinho, ou nem fica perdendo o prumo quando alguém nos confronta, né? Quando algo nos confronta. A gente permanece no espírito. No espírito a gente vive uma vida que agrada a Deus. A gente tem alegria, a gente tem paz, a gente tem domínio próprio, a gente tem mansidão no espírito. Então, quando a nossa alma está prevalecendo, ou a nossa carne, a gente fica, né, complicado. Então, lá na igreja de Corinto, estava prevalecendo a carnalidade. E Paulo agora trabalha para corrigir isso, escreve para eles para corrigir. Então, eu e você devemos pegar essas instruções para a nossa própria vida. A gente não deve ler a Bíblia e dizer assim, o povo de lá, eles faziam isso. Porque a gente sabe que a gente tem que lidar com a nossa carne todos os dias e com a nossa alma. Então, aplica para nós, pega para a sua vida, pego para a minha, e vamos aplicar a palavra para que a gente também possa corrigir essas carnalidades, né? E trazer as espiritualidades para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, tá bom? Então, que você possa experimentar, que você possa ser abençoado praticando esta palavra. Que aquilo que Paulo corrigiu aos Coríntios, ele possa corrigir na minha e na sua vida. Porque a gente vai ser diligente em reconhecer, rapaz, eu sou assim também. Rapaz, eu admito que eu sou assim também. Rapaz, eu admito que eu também tô com facção dentro de eu prefiro fulano e não prefiro fulano. Porque todos são importantes. Amém?
Então, veja aí na sua vida o que é que, se você também enfrenta as carnalidades e desenvolve as espiritualidades, porque assim nós vamos prosperar em toda boa obra, como Deus, como Paulo fala. Beijo no coração de vocês, eu agradeço pela companhia e a gente se vê amanhã no nome de Jesus. Amém.